Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma realidade aqui no Brasil. Foi criada, no passado, a Lei Maria da Penha para proteger as vítimas dos agressores. O tema de hoje do Tô no Meu Direito é Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, e o nosso programa está começando agora. Pois é, o tema de hoje, Lei Maria da Penha, tema muito importante, assunto que a gente discute todos os dias. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos a policial civil e delegada, doutora Doriane Soares. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa Tô no Meu Direito. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite, para que a gente possa levar para mais e mais pessoas, mais e mais mulheres, conhecimento, porque conhecimento liberta. E quando você entende o que você está passando, que às vezes a mulher não entende o que ela está passando, que ela sofre por uma violência psicológica. Então, quando você discute o assunto, quando toda a imprensa, com toda a sociedade organizada discute o assunto e coloca na mesa, isso liberta mulheres. Doutora, para começar o nosso programa, quem foi Maria da Penha? Por que essa lei foi batizada com o nome de Maria da Penha? Maria da Penha é uma cearense. Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. À época do fato, não era tipificado como feminicídio, e sim homicídio. E pelo seu marido. Maria da Penha era uma farmacêutica, uma mulher, dona de casa. O ex-marido dela, um professor universitário, e que tentou matá-la 2 vezes. A primeira vez ele simulou um assalto e a segunda vez ele tentou eletrocutar. Como ele era de uma família muito conhecida, no local onde eles moravam, foi muito difícil, justiça. Então, ela procurou os órgãos internacionais para que houvesse uma resposta. Maria da Penha é uma mulher que soube, através da dor, lutar por sua vida e pelos seus direitos. E aí, o que ocorreu? O Brasil foi condenado na OEA. E aí, a partir daí, é que foi feita, os legisladores fizeram a Lei Maria da Penha. Então, ou seja, o Brasil não achou, os seus congressistas não achou por bem dizer, nós temos que fazer uma lei porque as mulheres estão apanhando. Foram obrigados, o Brasil foi obrigado a tomar uma atitude em relação a Maria da Penha e a violência contra a mulher. E aí surgiu uma lei específica que protege e criminaliza alguns crimes sobre violência contra a mulher. Como é que essa lei é aplicada, doutora? A senhora, inclusive, esteve à frente por um bom período da delegacia que representa a mulher aqui de Feira de Santana, obviamente, soube lidar com casos assim de violência contra a mulher, mas como é que essa lei ela é aplicada aqui no nosso país? Essa lei, ela tem só um parêntese. E hoje, no século XXI, que essa lei é de 2006, no século XXI, Maria da Penha continua a sua luta e continua sendo perseguida pelos ex-maridos e influenciadores do Ceará, inclusive com laudos falsos, dizendo de que ela não sofreu a violência que ela sofreu, certo? E o marido, o ex-marido de Maria da Penha hoje está sendo novamente processado por ela. Ou seja, depois de tantos anos, de tanta luta, e isso eu só digo assim, isso só acontece no Brasil, porque tem que ser dado um basta. Ele tentou matá-la 2 vezes e hoje continua perseguindo Maria da Penha. Mas o importante, ela não desistiu de lutar, ela continua lutando. Então, na hora que você chega, na época que eu estava na Delegacia da Mulher, que foi em 1991, ainda não existia a Lei Maria da Penha. Nós aplicávamos o Código Penal Brasileiro. Quando veio a Lei Maria da Penha, ela agilizou todo o processo.
Porque na Lei Maria da Penha, além das medidas protetivas, e medidas protetivas, gente, salva mulheres. Algumas mulheres foram assassinadas ou foram violentadas mesmo com medidas protetivas. Ocorre. Mas a grande maioria, Rafael, elas são protegidas pela medida protetiva, que é o afastamento do lar, que ele não pode se aproximar da vítima, cerca de 100, 200 metros, certo? E outras medidas cautelares. E no dia 18 de março, foi promulgado, não, foi no Congresso, aprovada no Congresso Nacional, no Senado, homem agressor de mulher vai usar tornozeleira. Haverá um monitoramento eletrônico. E a mulher ficará com um dispositivo de que quando ela perceber a aproximação, ela vai imediatamente chamar a Ronda Maria da Penha. Porque nós chegamos a um ponto de que nós não estamos suportando mais. Nós estamos sendo, nós mulheres, no Brasil, dizimadas só pelo fato de ser mulher. Os homens têm que entender de que nós não queremos ser superiores, porque ninguém é superior a ninguém. Nós só queremos nosso espaço, nós só queremos respeito, nós só queremos caminhar lado a lado. Nós temos pretensão, as mulheres querem ter sua família, mas elas querem ser respeitadas. Respeitada na escolha de sua roupa, respeitada na escolha do seu trabalho, respeitada na escolha do rol de suas amigas, respeitada dentro de sua família. Então, hoje, a violência psicológica, que não era criminalizada, hoje já é. Tá? Na Lei Maria da Penha, a memória fugiu, mas, se eu não me engano, foi em 2023 que foi sancionada pelo presidente da época, a violência psicológica é crime. Porque a violência, Rafael, ela não começa com um soco, ela não começa com agressão, ela começa com controle. O homem, na verdade, ele não quer ter a mulher livre, solta, porque isso incomoda demais. Que é uma mulher submissa. A mulher submissa, que diga sim a tudo. E ele começa, aos pouquinhos, ele começa a controlar a sua roupa, dizendo: eu te amo muito, mas eu não quero que você use essa saia ou esse decote. Você é minha. E nós não somos de ninguém. Ninguém comprou, ninguém pagou dote, nós não somos escravas, né? Aí depois ele começa a controlar as suas amizades, dizendo: essa amiga não serve para andar com você, ela é uma mulher da vida, era uma mulher livre. Porque a mulher livre sabe o que quer. A mulher livre não admite ser controlada. E aí, meu amigo, começa esse controle que se torna. E a mulher acha no início de que isso é cuidado, que é amor. Controle não é cuidado, controle é posse. E você está numa prisão invisível que você não percebe. E quando você cai na realidade, vestindo o que quer, trabalhando no que quer, pegando o seu dinheiro que você trabalha, e ele controla seu dinheiro também, que é a violência patrimonial. Controla suas amizades, afasta você de suas amigas, afasta de sua família. Você está totalmente dependente dele. E ele controla a sua vida. Isso não é amor. A senhora está falando de dependência, eu aproveito para perguntar, a dependência financeira também é um grande desafio na vida das mulheres, né? Como é que a lei ampara a mulher nesse tipo de caso? A dependência financeira e a dependência emocional são esses dois pilares, tá? Porque às vezes você tem condições financeiras. Eu estava te falando aqui há pouco, a violência contra a mulher é a violência mais democrática que tem.
Por que eu digo que é a mais democrática? Porque atinge mulheres que têm muito dinheiro, profissionais liberais, advogadas, arquitetas, delegadas, juízas, médicas, CEO de empresas de multinacionais, como atinge também aquela mulher semi-analfabeta, analfabeta, que não tem emprego, que depende exclusivamente disso. Mas existe aí a dependência emocional. De que nós mulheres achamos de que nós vamos mudar esse homem. De que o amor que a gente sente é tão grande que basta para dois. E aí é o grande erro da mulher. Você pega um homem controlador, você pega um homem tóxico, que finge que lhe ama, cria uma teia de aranha, porque ele comete a violência, e quando ele vê que a mulher está se saindo, ele volta a ser o príncipe encantado dessa mulher. E ela acha que ele vai mudar. Aí dá 1 mês, 2, ele volta a fazer tudo da mesma forma. Porque ele só entende que controle da vida dela é que vai ter resultado. E aí você pega isso, essa dependência emocional, e pega uma mulher que, além da dependência emocional, tem a dependência financeira. Quantas mulheres já chegaram na delegacia e chegam até hoje com a roupa do corpo, com fome, cheia de filhos, com fome também. Porque ele impede que ela tenha acesso à alimentação, porque é uma forma de violentá-la. E também, o que a gente tem batido muito hoje é a violência vicária. O que é a violência vicária? É contra os filhos. É contra o que ela mais ama. A gente teve um caso de grande repercussão aqui no Brasil, em Goiás, quando o marido matou os 2 filhos porque supostamente descobriu uma traição. E mesmo que ele tivesse descoberto, não daria o direito dele tirar a vida dela e muito menos dos filhos. Mas o que é o controle? Eu me mato, eu mato seus filhos e você vai ficar com essa culpa o resto da vida. Eu destruo tudo. Isso, mata a mulher em vida, né? Ela está morta em vida. Então, até depois da morte dele, ele consegue controlar essa mulher com a culpa. Lamentável. É lamentável. E esse tipo de violência está assustador. Eu estava vendo essa semana um dado muito interessante. A Itália agora aprovou a pena de prisão perpétua para homens que cometem feminicídio, homens que matam mulheres. Olha o dado. Isso porque em 2025, 100 mulheres foram assassinadas na Itália. O Congresso italiano se reuniu e aprovou a prisão perpétua. No Brasil, em 2025, nós temos 1.568 feminicídios. Uma mulher a cada 4 horas é assassinada no Brasil. Imagine 100 homicídios, prisão perpétua. 1.568, nós temos leis, temos o crime de feminicídio hoje, a pena maior é 40 anos, né? Mas infelizmente no nosso país, essa pena não é cumprida integralmente. Tem um limite, né? Entendeu? Então você, 40 anos, mas se você tiver bom comportamento, com 5, 6 anos, você está na rua, meu amigo. Você está livre. E podendo violentar outra mulher, podendo matar outra mulher. Eu já peguei casos assim, de homens que foram presos, mataram sua companheira, foram presos, saíram e mataram outra. E aí? O que é que nós vamos fazer?
Quais são as políticas públicas que realmente têm que ter efetividade? Eu acho que uma das políticas públicas é aquela história: eu não quero dar o peixe à mulher, eu quero dar a vara de pescar para que ela produza, se sinta útil, porque quando você está produzindo, quando você está fazendo, você se sente útil, você se sente viva, para que essa mulher quebre a dependência financeira. Para que essa mulher, precisamos de políticas públicas para que essas mulheres quebrem essa dependência financeira e possam sair de casa e possam recomeçar a vida. E também nós precisamos de políticas públicas para cuidar da saúde mental dessas mulheres, para elas entenderem de que tira essa roupa, apaga essa foto do Instagram. Isso é violência psicológica, isso é controle. A gente vai fazer um rápido intervalo, doutora Doriana. Na volta, vamos continuar discutindo esse tema que é tão importante, né? Violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Então não saia daí que já já a gente está de volta com Tô no Meu Direito. Estamos de volta com o Tô no Meu Direito, falando sobre um tema muito importante, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. Doutora Doriana Soares está aqui conosco, é um prazer, né, doutora, tê-la aqui no Tô no Meu Direito, programa que é tão importante para abordar temas, né, como este que a gente está falando aqui. Tão relevantes, né? A gente fala agora, doutora, sobre a medida protetiva. Como é que ela funciona na prática? Ela funciona na prática, você vai à delegacia, você registra o BO e você expressa de que você quer uma medida protetiva. E às vezes você está tão dependente que você acha que só o BO, que não há necessidade da medida protetiva. Aí onde está o suporte psicológico dentro da delegacia, assistente social, para que oriente essa mulher e para que ela realmente, né, peça essa medida protetiva. Com essa medida protetiva, há o afastamento do agressor do lar e ele ele é impedido de se aproximar dessa mulher. Aí o juiz decide 100 metros, 200, 300, 400 metros, de se aproximar dessa mulher. E hoje a quebra dessa medida protetiva, ela hoje dá prisão. Né? Na hora de que você quebra a medida protetiva e é acionado, a Ronda Maria da Penha, aqui em Feira de Santana, nós temos a Ronda Maria da Penha, que é comandada pela Capitanina. Né? Você pode imediatamente acionar a Ronda Maria da Penha para que esse agressor seja preso e levado à delegacia por descumprir essa medida. E por quanto tempo essa medida protetiva pode durar, doutora? Indefinidamente. Ela só para, agora você tem, existe o devido processo legal, antes era 6 meses, se você, às vezes a mulher chegava na audiência e dizia que não precisava mais, por quê? Porque aquele agressor durante aquele tempo, ela tinha mudado. Não tinha mais incomodado, mas ele só estava esperando uma oportunidade. Sabe aquele lobo? Só estava esperando uma oportunidade. E às vezes a mulher achava de que pedir a medida protetiva não precisava dar prosseguimento ao processo. E aí houve mudanças legislativas também para que essa mulher esteja amparada com essa medida protetiva. E medida protetiva salva vidas. No caso das mulheres que não têm condições, né? Nem todo mundo tem condição de pagar honorários de advogado. A quem ela deve recorrer? Mas não há necessidade. Ela chega na delegacia de atendimento à mulher, ou se for numa cidade que não tenha a delegacia de atendimento à mulher, ela presta o BO e pede essa medida protetiva. Imediatamente, essa medida é encaminhada ao juiz competente. Hoje em Feira existe varas de violência doméstica
Mas em outras cidades é o juiz natural e vai em um prazo mínimo, o juiz defere essa medida protetiva. Ela não precisa de advogado, se ela tiver condições e se sentir mais segura indo prestar o BO com o advogado, é um direito dela. Mas se ela não tem condições nenhuma, basta ela chegar na delegacia, basta ela chegar ou até na vara de violência doméstica e solicitar a sua medida protetiva. A gente viu recentemente, né, doutora, a questão, a senhora até citou aqui, mas é bom a gente destacar mais esse ponto. A lei aprovada, né, a questão da tornozeleira, né, é um ponto muito importante. Talvez algo nunca pensado antes, né, mas que tem total coerência desse tipo de caso, né? No caso da violência. O homem com a tornozeleira, ele já está sendo monitorado. Se ele se aproximar, em caso de uma mulher que solicitou a medida protetiva, se ele se aproximar dela, de imediato a polícia já vai ser acionada, não é isso? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente. E haver já uma prisão. Exatamente. Não é isso? E para nós mulheres, porque a violência contra a mulher no Brasil está de uma forma desenfreada. Verdade. Talvez os homens achem de que a impunidade está acima de qualquer coisa. Não acontece nada. E como eu sou dono, eu vou fazer o que eu quiser. Só que, quanto mais eles estão fazendo isso, nós estamos reagindo. Porque ninguém vai ficar parado esperando a morte chegar. Exato. E o que aconteceu assim, com esse monitoramento, que tem que ter efetividade, não é aquela coisa de dizer assim, não, está sendo monitorado, mas não tem... Não. O Estado, o Brasil, tem, por obrigação, monitorar esses presos. É caso de vida ou morte. Esse monitoramento tem que ser real. E ele está sendo monitorado. Se ela sentir que ele se aproximou, seja em qualquer lugar, ela aciona, ela vai ter o dispositivo, ela vai acionar para que esse homem seja preso. E isso a gente tem certeza de que, se realmente for efetivado, vai salvar muitas vidas. É uma pergunta que eu já iria fazer para a senhora, né? É obrigação do Estado, não é isso? Obrigação do Estado, políticas públicas, para que nós sejamos protegidas. Porque estão nos matando, estão nos violentando. Só pelo simples fato de sermos mulheres. E nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos ficar inerte. O Estado brasileiro, ele tem que dar uma resposta à altura. Os congressistas, deputados estaduais, federais, vereadores, senadores, presidente da República, têm que descer do palanque e tem que efetivar as medidas. Porque uma lei, ela só é efetivada, a lei está linda no papel. Mas se não houver recursos para essa lei ser efetivada, não resolve nada. Então, senhores congressistas, é obrigação de vocês produzirem, legislarem e do executivo executar essa lei para que realmente homens agressores de mulheres sejam realmente presos e encarcerados, porque nós, mulheres, estamos hoje com medo e hoje nós estamos presas. Porque uma mulher hoje, quando ela é ameaçada, quando ela é agredida, ela se esconde. E a vergonha não é dela, a vergonha é de quem bate, a vergonha de quem ameaça e a vergonha de quem agride. Doutora Doriane, antes de finalizarmos, né, esse episódio do Tô no Meu Direito, que é tão importante, eu quero que a senhora se dirija mais uma vez a essa câmera, fale com a mulher que está nos acompanhando agora, que denuncie, você que está em casa, né, acompanhando a gente agora, que está com medo, que é vítima de agressão, mas está com medo, né, da represália, da reação do seu agressor. Ouça agora esse recado. Mulher, nós todas temos medo. Porque realmente estão nos matando, estão nos agredindo.
Mas se esse medo nos paralisar, nós vamos morrer. Então, levante, denuncie se você está sofrendo qualquer tipo de violência, procure ajuda, delegacia, centro de apoios, procure ajuda e denuncie. Esse homem que se apresenta como seu príncipe encantado, ele, na verdade, ele é seu feitor. Ele lhe aprisionou numa prisão invisível, numa teia de aranha que você não está conseguindo sair. Procure ajuda. Ligue para 180, ligue para 190, vá na delegacia de atendimento à mulher, procure os órgãos das prefeituras, do estado, procure ajuda, se fortaleça e saia desse relacionamento abusivo e tóxico, porque é nosso direito viver e viver em paz. Só para lembrar também, a doutora falou sobre o município, o apoio do município, do estado, né, da polícia civil e militar. Aqui em Feira de Santana nós também temos a delegacia de atendimento à mulher, né, que também presta um grande serviço à sociedade e às mulheres, principalmente nos casos de violência. Doutora Doriana, muito obrigado pela participação da senhora. Mais uma vez foi um prazer recebê-la aqui. Espero encontrá-la em outras oportunidades. Agradeço também a vocês aqui da TV Feira, que é uma oportunidade de falar para a mulher feirense. Reaja. Nossa vida depende da nossa reação. Eu estou no meu direito, fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo episódio.